Angélica participou do programa de entrevistas Roda Viva e deu o que falar. Ela acabou tocando em muitos pontos delicados para ela e para nossa sociedade, sobre os quais ela tem falado nos últimos anos. Tem um homem e uma mulher falando ali, eles vão olhar pro homem e a mulher vai... tá. Duas pautas dominaram a entrevista que a Angélica concedeu no dia 11 de dezembro: o feminismo e o envelhecimento. Ela diz que não se considerou feminista na maior parte da sua vida, mas que tudo mudou quando a filha dela, Eva, nasceu. Ela já tinha falado sobre isso antes na revista Quem. Lá, ela revela que a razão para isso é que não quer que a filha passe pelo que ela passou. Aqui, aparece um outro assunto sobre o qual a Angélica tem falado bastante: o assédio sexual. No programa 50 e Poucos, lançado mês passado pela apresentadora, ela conta ter sofrido assédio nas mãos de um homem importante na televisão aos 12 anos de idade. Oi, eu sou Angélica e faz quase 5 décadas que eu uso esse nome artístico, que também é meu nome no RG. Mas eu sou Angélica por um triz. Quando eu ia estrear na TV, um homem muito poderoso achava que o meu nome artístico tinha que ser Lolita. Lolita, que nem a menina do livro. Foi bem nessa época que um homem pedia para eu sentar no colo dele, nos bastidores da TV. Ele era um adulto, eu era uma criança. E eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo. Ela também já tinha falado sobre isso no podcast Gió, quando revelou outro episódio na adolescência dela. Quando eu estava trabalhando uma vez, e eu tinha 15 anos, e uns meninos, vários homens, meninos de 19, 20 anos, ficaram passando a mão em mim, enquanto eu fazia umas fotos, assim, tipo aqui, e passando a mão, e eu parada, falando para as pessoas, eles estão passando a mão em mim. Certo, tipo, será que é isso mesmo? E eles eram franceses, então ninguém entendia, eles não entendiam o que eu estava falando, os fotógrafos também não eram brasileiros, e eu não sabia falar francês também. Bom, enfim, eu fiquei petrificada vendida. Nesse podcast, ela toca num ponto importantíssimo sobre o assédio. Como muitas vezes a vítima não reconhece a violência pela qual ela está passando. Ela começou a me falar de violência sexual durante o papo que a gente teve antes da entrevista e durante a entrevista. E ela começou a me mostrar que violência não é só estupro. Violência é tudo. É botar a mão, é um monte de coisa. E eu comecei a ouvir aquilo e falei, gente, então eu já vivi isso. E aí você se pergunta por que é que tem gente que é contrário à educação sexual nas escolas? Por que tem gente que é contrário da informação para as crianças e adolescentes, para que eles saibam quando isso está acontecendo com eles? O filme que eu quero te recomendar hoje é o primeiro longa-metragem de ficção da diretora portuguesa Cláudia Varejão, que com essa obra venceu o prêmio de melhor filme autoral do Festival de Veneza. Lobo e Cão é um drama LGBTQIA+, que se passa na ilha de São Miguel, no arquipélago de Açores, bem no meio do Oceano Atlântico. Olha, a vida ali não é nada fácil para ninguém, mas é especialmente complicada para Ana, que está se descobrindo sexualmente, e para Luiz, que é adolescente e travesti. Eles precisam lidar todos os dias com uma comunidade que é mergulhada no catolicismo e em antigas tradições. O longa, que é narrado de um jeito suave, ritmado, sem atropelos, acompanha a jornada desses dois jovens e a maneira como eles encaram um dilema. É melhor ser um cão domesticado, se rendendo às regras do lugar em que vivem, ou um lobo selvagem e em liberdade, dono de si mesmos, mas fora dos limites da ilha? Para descobrir isso, não tem outro jeito. Você vai ter que ver o filme. E sabe onde você pode ver o filme? Na Filmica, a plataforma de streaming mais diversa e verdadeiramente global que você pode ter. A Filmica tem cinema autoral, independente e surpreendente
de todo mundo. É cinema que te faz melhor e maior, e é cinema que você não encontra nas outras plataformas. Dá só uma olhada nos planos dos caras. Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura. Quem não tá, hein? E estão fazendo isso com um desconto interessante, hein? O plano mensal tá saindo R$19,90 e o anual tá só por R$60. Ó, pela quantidade, pela qualidade e pela variedade do cinema que tem lá, tá barato pra caramba, hein? Vai por mim. Filmica.com.br. Entra lá, assina e aproveita para dar uma olhada na curadoria especial que a gente fez para vocês. Gente, eu tô muito feliz de poder falar sobre cinema com vocês. Muito obrigada, Filmica, por dar a gente essa oportunidade e obrigada por manter o meteoro longe da extinção. Durante a conversa sobre o feminismo, a apresentadora disse ter percebido quantas mulheres machistas existem por causa de um vibrador. Sim, um vibrador. Acontece que ela deu um vibrador de presente para a mãe dela no Dia das Mães. E ela falou sobre isso nas redes sociais. Quer surpreender a sua mãe? Dê um vibrador de presente para ela. E a gente garante... O nosso brinquedinho é um presentão silencioso, discreto, tem um toque delicioso e 10 vibrações. Sabe a velocidade do Creu? Essa tem 10 vibrações. A Angélica postou isso na rede social dela, gente. Ela está fazendo propaganda pro Dia das Mães. E não é nada daquilo dos presentes tradicionais pro Dia das Mães. E sim, de verdade, tá na rede social dela. Você pode ir lá, eu tava lendo agora a rede social dela, tá? Tá lá na rede social dela, da Angélica, vibrador de presente, tá? De acordo com ela, isso gerou muitos ataques, inclusive vindos de mulheres. Mas o que mais repercutiu mesmo nessa entrevista foram as falas sobre o aborto. A Angélica defendeu o direito das mulheres de interromperem uma gravidez de maneira inequívoca. Diz lá a Angélica: eu sou a favor de que a mulher tenha escolha sobre o corpo, é ela quem tem que decidir. Ela depois elogiou que o debate sobre o assunto esteja acontecendo. É uma decisão que as mulheres têm que tomar. E aí ela continua: a gente vê a quantidade de menina que para de estudar por situações extremas, incluindo a do estupro. A gente não tem que misturar assuntos, a gente tem que ser prático sobre o assunto. Palavras da Angélica. Olha que falar sobre isso nos últimos tempos requer bastante coragem. Durante a entrevista, uma das entrevistadoras chega a dizer que a Angélica se tornou uma voz importante no combate ao etarismo. De fato, o assunto já foi abordado várias vezes no programa Mina. Etarismo? Etarismo é o preconceito contra o envelhecimento, mas pode chamar de velhofobia, como diz a antropóloga Miriam Goldenberg. Ela estuda esse fenômeno há 20 anos e o tema está atual como nunca. O Brasil está passando por um processo rápido de envelhecimento populacional. Já são mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Esse número vai continuar crescendo. O que também aumenta muito por aqui é a quantidade de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, especialmente entre as mulheres. Todo mundo adora a ideia de uma vida mais longa, né? Mas ninguém quer ficar velho. Não tem como separar a questão do etarismo do feminismo, sobre o qual ela já tinha falado. Envelhecer é um desafio para todo mundo, mas num mundo como o nosso, o peso da idade costuma ser bem maior para as mulheres. Uma pergunta simples: quantos anos você tem? Pode causar um climão. O que tem bem claro é que, para construir uma vida melhor, a gente precisa se desfazer de um monte de preconceitos contra o envelhecimento. No Roda Viva, ela fala que tem poucos medos em relação ao envelhecimento, mas que se assusta, sim, com as doenças que podem vir com a idade. A Angélica é uma mulher que cresceu e se desenvolveu em frente às câmeras, mas muito da vida dela está oculto naquele silêncio que acompanha a vida de muitas de nós. Um silêncio que nos é imposto e que protege abusadores. É muito importante que a voz de uma pessoa que a gente acompanha há tanto tempo e com a qual muitas pessoas se identificam, finalmente esteja sendo ouvida.
Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.